Paz do Senhor para os irmãos, boa noite. Irmãos, minha vida é uma superação em Deus a cada dia. Os irmãos perdoem o meu nervosismo, mas reviver o que eu passei não é fácil, mas vou tentar passar para os irmãos o milagre de Deus na minha vida. Vocês estão vendo aqui uma pessoa que passou 2 vezes pelo milagre de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Romanos 5, os versículos serão do 1 ao 11. Amém? A justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Bendito Deus, eterno Pai, ainda na tua presença, Senhor, usa-me, ó Deus, usa-me para falar do teu amor aos corações daqueles que estão precisando ouvir, Senhor, a tua palavra neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a minha vida, como falei, a minha vida é um milagre. Eu já testemunhei aqui, foi gravado alguns anos atrás, mas em vídeo, não, em áudio, não em vídeo. Então eu vou resumir para os irmãos o que eu passei no ano de 2007. Em 2007 eu fui acometida por um aneurisma cerebral. Foi uma descoberta, foi um achado, eu passava muito mal, muita dor de cabeça, eu estudava, fazia faculdade, e passei mal, desmaiei na sala e fomos buscar o que era, e foi a descoberta em julho de 2007. E quando a gente descobre uma doença tão grave como foi o aneurisma, a gente fica sem chão, a gente fica triste, a gente fica com medo, a gente se sente só. Mesmo que conheçamos a palavra de Deus, naquele exato momento da descoberta, o medo acontece. E Deus, Ele permite, Ele nos dá um tempo para a gente entender tudo o que está acontecendo. E foi assim, eu fui caminhando e discernindo e percebendo a gravidade do problema e sentindo a presença de Deus todos os dias na minha vida. Deus foi organizando tudo até eu passar pela cirurgia. Ora, irmãos, uma cirurgia de aneurisma, da forma como foi a minha, eu descobri em 2007, operei em 15 de agosto do mesmo ano. Então, foi tempo de 30 dias para passar pela cirurgia. Coloquei 18 micromolas na artéria cerebral.
Os irmãos verão as fotos quando o vídeo for editado, porque por um problema técnico as fotos não poderão ser passadas hoje. Mas quando for para a internet, os irmãos vão poder ver as fotos do aneurisma e tudo que eu passei. E foi muito difícil, porque um aneurisma grande, eu passei 6 horas com anestesia geral, passei 6 horas no centro cirúrgico, coloquei 18 micromolas no aneurisma e o médico, para a honra e glória do Senhor, o médico disse que eu estava sem problema algum, não tinha mais, o aneurisma tinha sido sanado, resolvido o problema. Passaram-se 10 anos, todo ano eu fazia o exame de acompanhamento e os anos foram passando e os médicos sempre dizendo, está tudo bem, está tudo calcificado, o sangue que tinha na artéria da bolinha, né? O sangue já tinha calcificado, as micromolas estavam certinhas, a artéria passava o sangue normalmente, você não precisa se preocupar. Passaram-se 10 anos. Eu tinha plano de saúde, irmãos. Eu tinha um plano de saúde bom, completo. Eu operei no Hospital São Lucas, em Copacabana. Eu tive a melhor equipe médica da época de 2007, o melhor recurso que os irmãos possam imaginar. Eu tive tudo do bom e do melhor. Ora, operar no Hospital São Lucas com recurso financeiro eu não teria condições se eu tivesse que pagar. Já na época era mais de 100 mil reais, mas eu tinha a possibilidade, só eu na minha casa, ter o plano de saúde. Passaram-se os 10 anos, eu não consegui mais ter o plano de saúde. Então, os 3 últimos anos, eu não tive plano de saúde. Esse ano de 2020, eu fiz 13 anos de operada, da primeira vez. E por uma coincidência, providência, né, que com Deus é providência, foi novamente descoberto em julho desse ano. Eu passei mal, muitas dores de cabeça, fui ao médico e o médico falou, não, Joselda, não se preocupa, o aneurisma seu foi operado, sanado, não tem problema algum de recanalização. Mas eu pedi a ele para que fizesse o pedido do exame, da angiorressonância, que eu queria ver se estava realmente tudo certinho. Fiz o exame, tive medo de buscar o resultado. Eu fazia atividades físicas e eu sentia, Deus falava comigo para não fazer esforço, eu parava no meio do exercício, ia embora para casa. Deus já estava preparando para algo que viria, mais uma vez, eu passar. Aí, eu não queria nesse dia buscar o resultado do exame, mas meu marido insistiu e fomos até a clínica buscar o resultado. Quando eu abri, dentro do carro, eu vi a recanalização do aneurisma. O que é isso? O aneurisma, que já tinha sido... há 13 anos atrás, sanado o problema, resolvido pela cirurgia, havia encontrado um caminho para o sangue novamente preencher aquele local que já era muito grande. Irmãos, foi um choque. Foi um choque porque eu não tenho mais plano de saúde, eu tinha até os 10 anos, 3 anos sem plano de saúde. Então, a experiência que eu passei com o plano de saúde foi porque nós pensamos em resolver o problema, né? O plano de saúde, nós sabemos que a nossa saúde não é uma saúde, nós não temos uma saúde pública acessível a todos, tudo é demorado. Nós sabemos que pessoas morrem porque não têm condições de pagar um tratamento particular. E eu, por conhecer e saber que o meu caso era muito sério e muito caro o tratamento,
Na hora eu pensei, Senhor, como eu vou fazer? Eu não tenho plano de saúde, porque eu imaginei tudo que eu passei há 13 anos atrás, aonde eu vou operar, o Hospital Copacabana, não tenho condições, médico, equipe, Senhor. Aí chorei muito e Elias nervoso, mas chegamos em casa e aí minha filha já olhou para mim chorando muito, a outra filha casada veio, nós sentamos todos, os genros, choramos, e aí a família começa a saber e falar, não, eu vendo o terreno, eu vendo carro, eu vendo tudo que precisar, nós vamos vender para pagar o tratamento. Irmãos, eu estava com o exame na mão, eu não tinha levado ao médico que solicitou. Primeiramente, a gente pensou em sanar o problema ali de imediato, que era cada um dar um tiquinho daqui, um tiquinho dali e levantar o dinheiro para a cirurgia. Eu teria que fazer outra cirurgia. E na mesma hora, minha filha, mãe, liga para o médico, marca a consulta. Até o dia da consulta a gente consegue pensar o que a gente vai fazer. E por providência, a secretária do médico já estava indo embora, voltou para atender o telefone e marcou a consulta para o dia seguinte. Glória a Deus. Fui ao médico, entreguei o resultado do exame a ele e ele olhou para mim, ficou olhando, olhou de novo, olhou para o meu marido. Olha, isso que está nas minhas mãos, esse resultado aqui, ele acontece em casos de 1%. Eu realmente não imaginava que pudesse voltar, recanalizar. 1%, irmãos, esse 1% era Joselda, era eu. E aí eu não pedi nada a ele, eu não sabia nem o que fazer, eu só tinha que ouvi-lo. Ele olhando para mim, ele disse assim, eu tenho que pensar o que eu vou fazer. Aí ele fez assim, exatamente assim, vou pensar, peraí, olha só, irmã, Joselda, eu, médico, cirurgião, neurocirurgião do Geraldo Colubandê, ele disse assim, eu tenho uma paciente para internar tal dia, e aí eu vou pegar quando der alta ela, ele falando para mim tudo o que ele ia fazer, já estava tudo esquematizado na mente dele, e eu não estava nem entendendo, irmãos, o que ele estava de fato falando. Vou internar você, peço a regulação, você vai ou para Petrópolis ou para o Rio, para o Hospital do Cérebro. E ali eu fiquei olhando para o meu marido e ele olhando para o médico. Sabe o que é vocês ouvirem, mas não entenderem? Porque você estava com uma visão. Mas Deus, já estava providenciando tudo. Aí o médico falou, anota o meu número do celular e daqui a uma semana você entra em contato comigo. Aí eu, tá bom. Levantei, meio anestesiada, saí. Olha o que eu fiz. Fui lá na secretária dele, ele foi atender outro paciente. Falei assim, olha, fala para ele de mim, tá? Não deixa ele esquecer meu nome, não. Um médico que já me conhece há 13 anos. Mas eu disse assim, fala para ele, toda hora, todo dia, você lembra ele, tá? Aí ela disse assim, doutor Paulo não esquece não, se ele falou para você que ele vai fazer, ele vai fazer. Mas o meu coração estava tão tristinho, eu estava tão fragilizada por passar por tudo, imaginar tudo. Senhor, como eu vou fazer? Me dai forças. Fui para casa. Aí a família fica, todo mundo ligando, todo mundo falando, né? Elias orando e me chamava, vamos para o quarto, vamos orar. Isso foi numa quinta-feira. Sexta-feira amanheci muito triste, sábado também. Ele disse assim, vamos passear lá em Maricá? Eu falei, não quero passear não quero sair de casa não. Ele, não, vamos lá ver orquídea, vamos ver a lagoa de Maricá, não fica em casa não. Eu falei, não quero. Ele falou, vamos, tá bom. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E fui. Aí chegamos não sei se alguns irmãos conhecem o Parque Nancy, nós fomos porque tinha sido inaugurado recentemente, né? Nós estamos falando do mês de julho, 29 de julho.
Dia 1º de agosto, nós fomos a Maricá, nesse Parque Nance. E estávamos lá tem um galinheiro, quem já foi lá sabe que eles fizeram um galinheiro bonito, várias aves. E eu ali olhando as aves, de repente eu falei assim, amor, eu vou sentar um pouquinho. Aí minha irmã estava conosco, eu voltei, sentei. E estou eu olhando para o meu marido, de repente eu fixo o olhar no galinheiro, como se fosse ali na porta da entrada da igreja. Eu olho de novo, aí fala assim, meu bem, olha quem está entrando aqui, olha quem está chegando, olha quem está ali. Ele disse assim, quem é? Eu falei, é doutor Paulo. Ele, não é não, doutor Paulo aqui. Amor, é doutor Paulo. Irmãos, imaginem Deus pegando assim o pescoço do médico e fazendo assim. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele estava olhando para as aves e eu estava atrás. Ele só fez assim e olhou para mim. E eu morrendo de vergonha, porque o médico está no horário dele de lazer. Vai falar com o paciente, eu ali quietinha, me escondendo, né, com vergonha. Ele parou, falou com as pessoas que estavam com ele e veio ao meu encontro. Oi, Joselda, tudo bem? E começou a falar tudo o que ele havia falado no consultório. Olha, estou esperando, vou internar paciente e tal, e nós vamos fazer. Que bom que você está passeando. É viver a vida, é o que eu falei, viver a vida. Vamos, deixa comigo que eu vou resolver, não se preocupa. Eu, tá bom. Eu não estava acreditando que aquele médico estaria de frente para mim ali, num lugar que eu não queria ir. E ele disse assim, você mora aqui em Maricá? Eu falei, não, eu moro em São Gonçalo. Ele também não mora aqui não. Eu não vim aqui hoje, mas um amigo em cima da hora me ligou para vir com a família almoçar na casa dele e eu vim pela primeira vez em Maricá. E eu, na minha cabeça, eu falando, isso é de Deus. Aí eu olhando para ele, tá bom. E ele não queria voltar para a família, continuava conversando com a gente. E eu preocupada com a esposa, com os filhos, com os amigos que estavam com ele. Aí ele, tá bom, então tá tudo combinado? Sexta-feira você me passa a mensagem que eu te falei lá no consultório. Tá bom, doutor, tá bom, muito obrigado, muito obrigado. Ele foi para lá, eu fui para cá. Meu bem, é Deus, Senhor, Deus, muito obrigado, porque eu estava, irmãos, eu estava ansiosa, eu estava achando que, quem sou eu, irmãos? Quem sou eu diante de um problema tão grande? Quem sou eu? Sou filha do rei, o dono do ouro e da prata. Deus, ele faz tudo perfeito e cuida dos mínimos detalhes. E não foi diferente comigo. Foi os mínimos detalhes, Deus foi cuidando. E quando chegou no dia 13 de agosto, eu passei a mensagem conforme ele havia falado. Boa noite, doutor Paulo, sou a Joselda do aneurisma. Ele disse assim, boa noite, amanhã eu quero você lá no Hospital Geral do Colubandê, tenha paciência, você estará sendo internada amanhã. Eu, amém, muito obrigado, doutor. Meu bem, doutor Paulo passou mensagem, amanhã, vou internar amanhã. Minha bolsa já estava pronta há uma semana. E aí eu internei no hospital, eu não tinha dinheiro, eu não via, porque, irmãos, quando nós estamos passando por um problema, sabemos e confiamos em Deus, mas a gente não percebe a dimensão, o tamanho desse Deus, a proporção de tudo o que acontece, o que Ele faz, os detalhes, como Ele cuida da vida da gente. A gente não percebe isso. E aí, internei, no dia foi muito doloroso para mim, porque um dia você está bem, no outro você está internando. Num dia, há anos atrás, eu estava internando no melhor hospital, dessa vez eu estava internando no Geral do Colubandê. Mas é importante, irmãos, frisar que eu vi pessoas com problemas que nem eu, sofrendo, muitos até com dias contados, que a enfermeira olhou e falou, não olha muito para aquele senhor ali não, porque ele não está bem, ele não vai passar dessa noite. Então, você já fica, né? Mas tudo bem, Senhor, toma conta de mim. Aí a enfermeira veio e toma, coloca essa roupa.
Minha filha entrou comigo no local. Minha filha, mãe, respira fundo. É isso aí, Deus está no controle. Amém. Vesti a roupa, fiquei sentada esperando na emergência do Geraldo Colubandê, dia 14 de agosto. Aí a enfermeira chegou, uma outra enfermeira, e falou assim: olha, você vai dormir aí hoje, não tem vaga na enfermaria para a senhora não, tá? Eu, tá. Porque eu sou uma pessoa meio assustada com algumas coisas, irmãos, eu confesso. Falei, tá bom. Ela virou as costas, veio o maqueiro. Dona Joselda, vaga para a senhora na enfermaria tal. Eu, amém. Quer dizer, sabe, uma pessoa fala uma coisa, mas a última palavra é do Senhor. Aí o maqueiro veio, me levou para a minha enfermaria. Cheguei na enfermaria, tinha a enfermaria de 6, tinham 3 pacientes, 3 senhoras. Eu fui a 4ª, depois foi chegando a 5ª, foi chegando a 6ª, lotou. Eu olhando para todo mundo, muito sem se conhecer, né? Que a gente não conhece as pessoas. E aí Deus falou comigo assim: você vai orar. E eu falei, orar? Mas eu não conheço ninguém, como é que eu vou orar assim? Arrumei minhas coisinhas e aí uma pessoa na minha frente, que tinha acabado de chegar, ela falou assim: ô senhora, ela é mais nova do que eu, ora por nós. Aí eu, amém, é a oportunidade que eu precisava para falar do amor de Deus. Levantei, orei, era a única que podia estar andando pela enfermaria, porque as outras não podiam, estavam bem acamadas. Levantei, orei, falei do amor de Deus e dali eu fiz uma amizade. Então eu fui a cada dia conquistando aquelas pessoas, falando do amor de Cristo. E aí no dia seguinte o médico chegou, 6 horas da manhã. Tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Eu olhei para ele, não, doutor, estou aguardando, né? Ele falou assim, sabe aquele nosso encontro em Maricá? Aquele nosso encontro foi para eu não esquecer de você. Aí eu, amém, foi Deus, doutor, foi Deus. Então, olha como é que Deus faz, irmãos. Ele disse com as palavras dele que não era para ele esquecer de mim. Então, foi tudo organizado, tudo arrumadinho, do jeitinho que o nosso Deus é. Perfeito, né? E aí ele falou, aguarda que seu nome já está na regulação, nós vamos fazer o quanto antes para que você vá para operar. E eu não sabia onde era. E aí, a regulação demora, né? Geralmente tem pessoas que esperam 1 mês, e eu esperei 5 dias. Dia 21, dia 20, a enfermeira chegou, se prepara que amanhã a senhora vai para Petrópolis. E aí, a princípio eu achei que fosse o Hospital do Cérebro no Rio, mas depois eu perguntei e realmente era em Petrópolis. Um dos médicos disse para mim assim, a senhora vai para o melhor hospital, a melhor equipe, tudo pelo SUS. Irmãos, como eu chorei, irmãos, porque como você sem dinheiro consegue tudo. Isso é para os irmãos saberem que nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos ter um relacionamento com Deus, ter Deus na nossa vida, falar com Deus todos os dias. Deus conhece as nossas aflições, as nossas angústias, as tribulações por qual nós passamos. Deus está ali, basta que nossos corações sejam abertos para Ele. Ele está ao nosso lado todos os dias. E aí fui para Petrópolis, muito triste, né? Porque é normal, fui de ambulância com meu marido, cheguei em Petrópolis, o exame para fazer a cirurgia é muito delicado, é muito doloroso durante a cirurgia, porque agora não se faz mais a cirurgia de aneurisma cerebral dormindo, se faz acordado, porque muitas pessoas com anestesia geral não conseguem voltar. Então, eles perderam há muitos anos. A ciência, né? A medicina vai evoluindo, como tudo tem evoluído, né? Muita tecnologia também na medicina. Então, eles não usam mais o procedimento do paciente dormir, é tudo acordado, é mais traumático, irmãos.
E aí eles começaram a fazer a cirurgia, muita dor. Aí a enfermeira chegou e falou assim: se quiser cantar, pode cantar. Aí eu, tá bom. E comecei a louvar, baixinho. Aí a outra médica falou assim: quem está cantando? Aí o médico: é a paciente. E eu fiquei ali cantando, e muita dor, tentando superar. Eles colocaram, a cirurgia de aneurisma cerebral é uma embolização, é feito pela virilha, o catéter vai até a cabeça. Então, você imagina que é uma cirurgia intervencionista, onde tudo passa por dentro da sua cabeça, encosta nas artérias, a dor é muito grande. Eles tentaram colocar as micromolas, não conseguiram. Colocaram a primeira, ela voltou. E a gente escuta os médicos conversando. E foi aí que o médico falou: não, para. Falou para o outro médico: para, não vai dar para fazer. Irmãos, imagina o que eu passei naquele momento. Eu falei: Senhor, oh Deus, como não vai dar para fazer? O médico olhou para mim e falou assim: dona Joselda, não vai dar para colocar mola. Nós vamos mandar de volta a senhora para o hospital de origem para fazer uma medicação e depois a senhora voltar para que a gente coloque um stent, uma tela que usa em cateterismo. Imagina, gente, botar na cabeça. E eu, tá bom, mas o senhor pode falar com meu marido? Eu não estava conseguindo assimilar o que eu estava passando, mas respira fundo, volta, eles fazem o curativo e libera na ambulância para voltar para o hospital de origem. No dia seguinte, o médico veio, doutor Paulo, aquele que me internou. O que houve lá em Petrópolis? Doutor Paulo, o médico explicou isso, isso e isso. Só tem 3 situações. Se a mola não ficou, agora eu só tenho a possibilidade do stent. Se o stent não ficar, ele vai passar a bola para o senhor, para poder o senhor operar, porque ele é médico de abrir cabeça. Doutor Paulo, não, mas o seu aneurisma não pode abrir cabeça. Irmãos, tudo isso, eu lúcida e orientada, ouvindo, falando com eles. Tá bom, Deus me fortalecendo a cada minuto. E aí fiz a medicação. Como a família é importante, porque eu fiquei ao todo 16 dias internada. Passaram-se os 5 dias, a regulação marcou novamente, voltei para Petrópolis, dia 27 de agosto. Irmãos, observem que em menos de 15 dias, 16 dias ao todo, foi tudo resolvido para a glória do Senhor. Fui para a cirurgia. Durante a cirurgia, eles foram para colocar o stent não ficou. Senti muita dor. Irmãos, eu não aguentava de dor, dói demais. E eu chorava, mas sem poder me mexer, porque a gente é amarrado na cama todinha, sem poder se mexer, porque tudo é feito por dentro da sua cabeça. E eu lá, morrendo de dor, não estava aguentando, eu já estava desfalecendo praticamente. E a enfermeira, a pressão foi a 20, e não pode, com aneurisma cerebral, não pode a pressão aumentar, porque senão ele estoura. Então, a enfermeira falou: doutor, ela não está aguentando de dor. Aí, quando ele olhou para mim, eu já estava muito pálida, eu já estava desfalecendo, porque a dor era muito grande. Deus, mais uma vez, Deus falando comigo: aguente. Eu fixei a minha mente em Jesus. Jesus, quando ele morreu na cruz, que dor tamanha ele deve ter sentido. E eu ali tinha que suportar aquela dor, eu não podia fraquejar, porque eu precisava testemunhar, como estou aqui agora, testemunhando o amor de Deus na minha vida, irmãos. Então eu não podia fraquejar, eu tinha que ser forte, porque eu sou filha do rei. E ali o médico falou: não, tira o stent, vamos voltar com a mola. E entrou a primeira, entrou a segunda, entrou a terceira, entrou a quarta, entrou a quinta, entrou a sexta. Para a honra e glória do Senhor, eu operei. Foram 6 molas. Ao todo, eu tenho 24 molas na minha cabeça. Irmãos, eu não sei. Olhando para os irmãos, eu sou tão grata.
Só Deus, porque os médicos olhavam para mim e falavam, olhavam e cochichavam. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Porque tamanho foi o milagre, tamanho é o milagre da minha vida. A minha vida é uma superação. Eu sou uma mulher de superação em Deus. Fui para o CTI, as pessoas vinham no CTI conversar comigo, parecia que já me conheciam. Sabe quando Deus fala, vai lá, cuida daquela filha, não bota a mão não, é minha filha, cuida dela. Entrava um médico, entrava outro, eu já conheço a senhora? Não, nunca tive aqui. Petrópolis? Não, nunca tive aqui. Mas parece a sua fisionomia. Como a senhora está? Estou bem, conversavam comigo. A cirurgia da senhora foi muito bacana, foi excelente. Naquela noite, uma outra pessoa que fez a cirurgia, após a minha, entrou em coma. Eu vi, ela estava acordada, sentada na cama, de frente para mim, é o CTI, várias cortinas, mas eles deixaram uma brecha, justamente uma brecha que dava para a cama dela. Ela fez uma cirurgia de embolização de aneurisma e ela entrou em coma. Eles correram para entubá-la, eu estendi minha mão, Senhor, toma conta daquela vida, porque poderia ser eu sendo entubada naquele momento. Depois, uma outra intercorrência, uma outra irmã, uma outra pessoa teve uma paralisia, porque tudo isso pode ocorrer após a cirurgia, por isso eles levam o paciente para o CTI. Ela teve uma paralisia, ficou com o lado esquerdo todo deformado, todo torto, tudo correndo, tudo assim, irmãos, eu aqui, uma com paralisia, outra entrando em coma, e eu ali parada, com uma dor horrível. E eu querendo entender, eu ainda estava assim, com aquela dor, eu querendo entender tudo que eu estava passando. Senhor, eu tenho que testemunhar o teu amor na minha vida, eu quero trabalhar na tua obra, Senhor. E eu já havia falado isso com o pastor Ala, quando ele esteve no hospital para me visitar, que, irmãos, o testemunho é para edificar a nossa fé, é para mostrar para os irmãos e para aqueles que estarão ouvindo esse testemunho, o que Deus fez na minha vida. Eu, por mim mesma, eu não poderia nem estar aqui testemunhando. Quando eu voltei, eu tive alta, dia 31 de agosto, fui para casa, não quis ficar muito tempo em casa, acho que com 20 dias eu voltei para a igreja. Eu chorei muito quando eu entrei aqui. Eu estava tão feliz, como eu estou tão feliz, porque só quem passa, só quem fica internado no meio de uma pandemia, como eu estive numa pandemia dentro de 2 hospitais, andando de ambulância para lá e para cá, irmãos. E graças a Deus eu não tive contato com esse vírus. Deus tratou do meu coração, me fez ser usada por Ele naquela enfermaria, eu fui usada por Deus no CTI, eu quero ser usada por Deus. Eu agradeço a Deus pela minha família, quero agradecer meu marido por tudo que fez e está fazendo, porque só ele sabe o quanto foi difícil passar por tudo novamente. Eu quero chamá-lo aqui. Eu tinha tantas folhas para falar. É sempre assim, a gente escreve, mas eu falei com o Senhor que eu queria que Ele falasse por mim. O que foi falado foi somente o que Ele quis. Eu quero dizer para os irmãos que cuidem das suas esposas, cuidem dos seus maridos, dos seus filhos, porque a família é muito importante quando passamos por problemas assim, porque é um esteio. É um esteio. Eu agradeço a Deus pela sua vida, amor. Quero te agradecer muito pela paciência, pelo amor. Eu acho que eu nem sei se eu merecia esse carinho todo. Eu agradeço a oportunidade.
Eu sou mais chorão do que ela, tá? Então, eu vou ser breve. O que eu vou falar com vocês foi o que aconteceu comigo, que está lá no livro de Romanos 9 até o 12, por favor. Sentar. Romanos 9, perdão, irmão, Romanos 12, do 9 até o 12, tá? Peraí. Fala assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo. Não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverante. É só dessa forma, irmão, que a gente consegue isso. Eu já pedi a Joselda até mesmo que, toda vez que ela relata isso, traz à nossa memória coisas que mexem muito com a gente. E nós temos que ser como maridos. Não sou um marido perfeito não, tá, irmãos? Tem muitas imperfeições. Mas com o tempo de casado, você começa a mudar. Você olha para sua esposa de forma diferente. Quando nós somos jovens, não temos tanta preocupação. Então, hoje eu tenho uma preocupação com ela, como eu nunca tive antes, porque eu imagino que seja muito difícil. E, na verdade, quem passou pelo problema foi ela. O mínimo que eu poderia fazer como esposo era estar intercedendo a Deus, orando a Deus, perseverante, como diz aqui na palavra, e justamente na tribulação. Porque é na tribulação, irmãos, que a gente tem uma experiência com Deus. Se você está passando por alguma dificuldade, eu quero dizer para você, comece a olhar para essa dificuldade com o olhar de Deus. Não olhe com o olhar natural, olhe com o olhar de Deus. Comece a ver que Deus está tratando de nós. Porque se nós morrermos, irmão, nós estamos em Cristo. Amém? Se nós partirmos, nós estaremos partindo no Senhor. Mas Deus permitiu, através dessa perseverança, dessa oração, dessa busca, da fé, é você literalmente, irmãos, eu tomo um copo com água e agradeço a Deus. Tudo para mim é muito importante, porque eu sei que é Ele que está cuidando de mim. E essas coisas, irmãos, eu nunca me afastei de Deus, mas às vezes nós cochilamos. Eu nunca me afastei de Deus, mas a gente cochila, você fica apático, você vem aqui, escuta os irmãos, você, eu vou à igreja, mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós, não é somente aqui dentro, é lá fora, dentro da sua casa principalmente, porque é na sua casa que vai começar tudo. Seu filho começa a buscar, seu filho começa a orar, seus parentes começam a olhar para você diferente, porque ali está se havendo um tratamento de Deus com você pessoalmente. E não é porque nós merecemos, irmão, porque nós não merecemos nada. Eu falo, Senhor, mais uma vez, obrigado. Eu tenho algo aqui escrito que o pastor Alan até brincou comigo, é um pergaminho, bem velhinho, tá todo rasgadinho, não vou nem pegar que as folhas estão desmontando. Mas quando a Joselda passou pela primeira vez por isso,
Eu relatei várias coisas aqui, são muitas coisas, eu relatei várias coisas, a qual algumas delas eu não cumpri, que seria de evangelizar, que seria falar do amor de Deus, mas também não estou dizendo aqui para os irmãos, preste atenção, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente fala, porque não busca Deus por interesse, eu vou buscar porque Deus vai me dar, não é dessa forma. Porém, Deus não se agrada de voto de tolo. Eu falei que ia fazer algo e não fiz. Mas não estou dizendo para os irmãos que eu também deixei a Jesus de lado. Porém, eu não fiz o que eu falei, que seria evangelizar, que seria falar do amor de Deus, porque Deus conhece o nosso coração, irmão. Deus conhece o seu coração. Deus conhece você no pessoal. A salvação, ela é pessoal. O que eu estou dizendo aqui é como se eu estivesse conversando individualmente com cada um irmão, dizer para ele: irmãos, tenha compromisso com Deus. Esquece que estamos aqui em quantidade, mas vamos pessoalmente dizer assim: tenha um compromisso, você individualmente, você e Deus. Eu posso te dizer com certeza que Deus vai falar com você. Sabe por quê? Porque quando eu abro a palavra de Deus e que Deus fala essas coisas que Ele diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Ele não está dizendo para você fazer isso de vez em quando, Ele está dizendo para você fazer todos os dias, a todo momento, a todo instante, se lembrar dEle, fazer a vontade dEle, com o coração rasgado, e dizer para você mesmo: olha, eu não aceito a minha natureza, porque a minha natureza é carnal, mas eu sou filho do Rei, Ele morreu por mim, para me salvar, para que eu libere, para que perdão seja liberado. Irmãos, estamos doentes por não liberar perdão. Aí ficamos doentes, ficamos na mão de Satanás. Então lembre você individualmente, como se eu estivesse falando aqui com cada um. Esqueça do seu irmão que está do seu lado, mas seja perseverante com Deus. Seja perseverante. Esse é um tratamento que Deus tem feito comigo pessoalmente. E por que eu não vou dividir isso com meus irmãos? Por que eu não vou falar daquilo que Deus está fazendo na minha vida? Então, irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade, pelo momento de estar aqui, sabe? De estar louvando a Deus. Com dificuldade? Sim. Porque dificuldade vai existir, irmão, até a nossa partida. Está difícil, mas nós vamos vencer, nós já somos vencedores. Não tem nada, irmão, nós temos que ser, irmãos, verdadeiramente ousados diante de Deus. Somos pecadores, sim. Queremos pecar? Não, como Paulo disse: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero, isso faço. A gente tem que lutar, irmãos. E eu não estou dizendo também aqui que eu sou o Elias, porque meu nome é Elias, é porque eu faço fogo cair do céu. Não, irmão, eu não faço fogo cair do céu, não. Mas uma coisa eu sei: quando eu oro ao Senhor, Ele me atende. Sabe por quê? Porque eu sei que Ele pode me atender, porque a fé faz isso na gente, irmãos. Você tem que ter fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que a Joselda relatou, tudo que Joselda fez, esse tratamento que foi feito, eu vejo a mão de Deus. Eu vejo Deus agindo. Deus deu o melhor. Deus sempre dá o melhor. Ele falou assim: olha, você tinha plano, agora você não tem. Mas eu vou fazer o melhor para você, que é para você não colocar a confiança naquilo que você tem. Coloque a sua confiança em mim. Porque aonde Joselda fez a cirurgia, aonde o particular faz também. Esse é o nosso Deus, queridos. Esse é o Deus que eu sirvo e que você serve. Então, queridos, o que eu quero falar para você é o seguinte: entra no seu particular com Deus, passa o seu problema para Deus, conversa com Ele ali no particular. Talvez você diga assim: mas eu não estou vendo Deus. Mas não precisa ver, irmão. Deus é Espírito. A gente não vê o vento, mas Ele existe. E Deus, Ele
Ele quer que você e eu, a gente tenha essa intimidade, irmãos. Se cada um começar a ter esse entendimento, oh glórias, Deus vai começar a trabalhar na sua vida, e você vai começar a ver esse local aí onde está todos eles vazio, cheio, porque o Senhor vai nos encher com o teu Santo Espírito, e vai começar as pessoas a ser sedentas de Deus, ter vontade de estar aqui na casa do Senhor, queridos. Quanta tristeza, irmão, quanta coisa ruim acontecendo. Nós estamos sendo espremidos, mas uma coisa eu sei, o Senhor cuida de nós. Somos privilegiados, um povo privilegiado, não somos melhores, somos privilegiados, porque Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia, é isso que Ele está fazendo conosco, queridos. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela oração, obrigado, pastor, pelo carinho de vocês todos. Obrigado, irmão, eu só tenho que agradecer a Deus e passar para você, querido, mais uma vez. Entra num particular com Deus. Não fique achando que Deus está longe de você, não, querido. Deus, Ele está contigo em qualquer lugar, em qualquer situação. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus faça com vocês aquilo que Ele tem feito comigo. Sou mais do que abençoado, irmãos. Eu não preciso de mais nada a não ser somente de Deus e da oração e da comunhão com os irmãos. Porque, querido, não vamos levar nada dessa terra, nada. Então, se a gente puder aqui lutar, como a palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e é um esforço que nós temos que fazer, porque Deus já deu o seu Filho, e a gente está virando as costas para essas coisas todas erradas que estão se acontecendo no mundo. E se as pessoas estão olhando para você com cara feia, irmãos, dê glória a Deus, porque você está incomodando o inferno. Porque se você não incomoda o inferno, irmão, você é mais um no meio da multidão. Nós temos que incomodar o inferno, tá? O inimigo, quando vê um crente, quando vê realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus, pessoas que são compromissadas com a palavra de Deus, ele mete o pé, não dá. Eu estava relatando para a Joselda quando eu ainda não tinha nem conhecimento da palavra de Deus, e eu vou, irmão, eu queria terminar, mas Deus vai me lembrando das coisas, e eu estava conversando com a Joselda, que certa vez eu fui parar numa igreja aí, que disseram que eu tinha demônio no corpo, e quando eu cheguei nessa igreja lá, caiu gente para tudo quanto é lado, e colocaram a mão na minha cabeça, eu já estava ficando tonto, e por fim não caiu nada, não caí, não tive nada. E pior, irmão, quando eu acabei de sair dali, a pessoa me levou para uma rezadeira. Eu tinha 18 anos. Me levou para uma rezadeira. Quando chegou lá, aquela mulher começou a fumar um charuto, galho de arruda, e rodar e falar uma coisa estranha. Aí falou assim: olha, o santo desse camarada aí é muito forte. O Espírito Santo de Deus já estava comigo ali na caminhada, e eu falando para Joselda, tanta caminhada louca, tanta coisa doida que se aconteceu, irmãos. Deus já estava cuidando de mim ali, Deus já estava tratando de mim ali. Queridos, tem experiência com o Senhor. E depois eu fui entender o que estava acontecendo. Depois eu fui entender quantas coisas a gente passa, e Deus vai começando a mostrar para você. Tenha compromisso com Deus. Ore a Deus, entregue a sua vida na mão de Deus, confia nele, porque só Ele pode mudar as nossas vidas. Amém? Que Deus seja louvado. Mais uma vez, obrigado. Vamos perseverar, não vamos desistir. Amém? Que toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Amém, Senhor.